you the citizens of the new world. Olá pessoal, eu sou André Barbieri do nosso programa Espectro do Comunismo e esse episódio vai fazer uma abordagem teórico-política sobre o Xi Jinping, o presidente da China e o autocrata máximo da burocracia do Partido Comunista Chinês. O tema do conflito bastante atual entre a Rússia e a Ucrânia trouxe de novo à tona a conduta do governo chinês, que segundo seus próprios interesses saiu em defesa da Rússia contra as provocações ocidentais, sempre levando em conta que nós estamos diante de atritos geopolíticos que provavelmente não levem a episódios militares, indicam o retorno de uma atmosfera de competição entre as grandes potências. O nosso tema hoje é a China, é o próprio Xi Jinping, mas vale destacar que nesse impasse específico são repudiáveis a beligerância e a escalada retórica do imperialismo norte-americano e da OTAN, responsáveis por jogar lenha nessa fogueira, mas diante das quais o nacionalismo reacionário do Putin e da oligarquia capitalista russa não é nenhuma alternativa, né? E o apoio que o Xi Jinping deu ao Putin é um indício de como esse governante constrói a sua rede de alianças para os desafios que a China tem pela frente. É por isso que a gente decidiu resgatar no nosso programa um material que a gente publicou no canal Ideias de Esquerda em ocasião do centenário do Partido Comunista Chinês nesse último ano de 2021. E para fazer uma breve introdução ao que vai ser já desenvolvido teórica e politicamente nesse episódio, é importante lembrar que a gente está diante de um ano muito importante para o Xi Jinping e para o governo chinês como um todo. É nesse ano de 2022 que vai acontecer o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em que o Xi Jinping vai provavelmente sacramentar o seu terceiro mandato como presidente da China, algo que não acontecia desde os anos do Deng Xiaoping. Em novembro do ano passado, mais especificamente, o Partido Comunista Chinês aprovou a primeira resolução histórica sobre o tema das reeleições em mais de 40 anos. E com isso preparou o caminho para que o Xi Jinping permaneça no cargo até pelo menos 2028. Foi somente a terceira resolução dessa natureza adotada desde 1945, em que se declarou que a direção, a liderança do Xi Jinping seria uma chave para o grande rejuvenescimento da nação chinesa. O Xi Jinping já tinha orquestrado movimentos parecidos para reforçar o seu poder no final do seu primeiro mandato. A gente vai lembrar que num plenário do Comitê Central lá do Partido Comunista Chinês, no final de 2016, foi declarado que o Xi Jinping era o núcleo da liderança do partido. E no início de 2018 ele conseguiu a aprovação do partido e do parlamento para remover os limites de 2 mandatos da presidência. Isso permite, hoje por hoje, que o Xi Jinping potencialmente permaneça no poder por toda a sua vida. E as razões dessa resolução especial, que fundamentaria a quebra do ritual de 2 mandatos, 5 anos cada um desses mandatos, para cada líder chinês, é a importância pessoal que o Xi Jinping tem, segundo essa nova declaração do governo, no rejuvenescimento da nação chinesa. Segundo o texto oficial da declaração que eles soltaram no ano passado, o Xi Jinping teria apresentado uma série de ideias, de pensamentos, de estratégias novas e originais para o governo nacional da China, que seriam especialmente estratégicas, para todas as questões que a China vem vivendo agora. A ideologia do Xi Jinping seria parte de uma espécie de essência cultural do país, demonstraria uma coragem política, um grande senso de responsabilidade, sempre aqui de acordo com o texto apresentado oficialmente. Ao todo, se a gente fosse analisar esse texto, o nome do Xi Jinping é mencionado em 17 ocasiões. O Mao Tse-tung, que foi o grande timoneiro, que liderou o Partido Comunista Chinês na fundação da República Popular em 1949, é citado 7 vezes. O Deng Xiaoping, aquele que na linha sucessória da burocracia chinesa abriu o caminho à restauração capitalista com as reformas de abertura lá em 1978, é mencionado somente 5 vezes. Os predecessores imediatos do Xi Jinping, que são Jiang Zemin e Hu Jintao, são citados apenas uma vez. Isso para ver a importância que esse novo líder tem no marco dessa burocracia em ascensão na China. Para aprofundar um pouco mais nesse argumento, nessa introdução que a gente está fazendo, o Mao Tse-tung e o Deng Xiaoping, que são os 2 líderes mais reverenciados na hierarquia burocrática, usaram resoluções semelhantes a essas que o governo soltou agora para assegurar o seu domínio sobre o poder em 1945 e 1981.
Lá em 1945, Mao justificou um expurgo dos seus inimigos, culpando essas personalidades, né, do governo chinês da época por erros passados para poder se posicionar como líder inquestionável naquele momento no partido. Já em 1981, a resolução que o Deng Xiaoping apresentou dizia que o Mao tinha cometido erros graves, e que a Revolução Cultural, que foi de 1966 a 1976, tinha sido um grave engano por ter aberto caminho, né, uma situação dita caótica no país. E ao criticar o Mao Tse-tung, embora de maneira cautelosa, o Deng reconstruiu o apoio público e passou a operar aí sim as reformas pró-capitalistas, né, que resultaram na restauração do capitalismo na China. Bom, tudo isso é muito importante historicamente para a gente pensar o hoje. Será que o Xi Jinping tem condições, para além dessa força autoritária que representa toda essa política bonapartista, que não é só de ameaças externas, mas também de muita repressão ao movimento operário chinês e à luta de classes no interior da China? Será que essa maneira de assegurar o seu terceiro mandato vai ser fácil? Ou se depara com uma situação fácil? Parece que não, porque existem problemas à vista aí para o governo chinês e problemas que não são de fácil solução. Essa decisão de facilitar o caminho para o terceiro mandato do Xi Jinping se dá em meio à desaceleração da economia chinesa, por exemplo, a uma crise demográfica bastante importante e à concentração militar dos Estados Unidos na região da Ásia-Pacífico depois da saída catastrófica, né, que os norte-americanos operaram agora sob o governo Biden do cenário do Afeganistão e do Oriente Médio. A crise na Evergrande, por exemplo, essa desenvolvedora imobiliária que explodiu nos últimos meses, obrigou, por exemplo, Xi Jinping a constatar que o ramo imobiliário não pode mais ser o principal motor dinâmico da China, como foi nos últimos 40 anos. Porque depois dessas últimas décadas, em que milhões de trabalhadores deixaram suas aldeias rurais para as cidades, essa que foi a maior migração da história humana diminuiu de forma bastante considerável. E ao encolhimento dessas cidades, das principais cidades chinesas, que vinham numa dinâmica de crescimento muito forte, se liga a mudança do padrão de crescimento na China, né? Porque depois da crise econômica mundial de 2008, ela passou a transitar para se centrar no mercado interno e na produção de alta tecnologia, se afastando da dependência exclusiva, né, do investimento estatal ou também das exportações para iniciativas industriais baseadas em trabalho intensivo, que eram orientadas à exportação. Então, é justamente por esses desafios também que a burocracia chinesa produziu uma figura autocrática como é o Xi Jinping, que já mostrou que não vai medir esforços para colocar a China em determinadas posições de desafio, né, do poderio estadunidense, especialmente na corrida tecnológica, ainda que a China não seja hoje uma potência imperialista capaz de disputar a hegemonia global com os Estados Unidos, e sim uma potência capitalista em rápida ascensão que começa a exibir certos traços imperialistas. Então, tanto mais importante é entender o papel e os objetivos dessa figura, né, do Xi Jinping, que hoje preside o gigante asiático, e a isso nós vamos dedicar esse episódio, já preparando um próximo episódio que nós vamos fazer sobre a China, para discutir se a China hoje é realmente o socialismo no século XXI, que alguns dizem ser. Olá, pessoal, eu sou André Barbieri, nós estamos aqui nesse programa especial da Coluna Internacional do Esquerdo Diário para poder discutir o centenário do Partido Comunista Chinês e o papel do Xi Jinping como um autocrata providencial da China nesse momento. Nessa última quinta-feira, dia 1º de julho, aconteceu o marco de fundação, o aniversário da fundação do Partido Comunista Chinês, que foi fundado num pequeno quarto localizado numa concessão francesa em Xangai, em 1921. E, claro, como não poderia deixar de ser, houve grandes festividades na China, com a personalidade autocrática do Xi Jinping como aquele que fez a festa de cerimônia, né? Encabeçou toda essa celebração, fez um discurso oficial, a gente vai tratar disso aqui. 中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。
Mas o interessante também é ligar a situação da China nesse momento com o que é o Partido Comunista Chinês, para a gente entender qual é a função que o Xi Jinping, como presidente da China, como secretário-geral do Partido Comunista Chinês e como presidente da Comissão Militar Central, reunindo todo esse poder estatal nas suas mãos, qual o objetivo histórico que ele persegue, né, nesse novo momento da China no mundo. Até durante o discurso, o Xi Jinping ecoou os comentários que o Mao fazia dentro do Partido Comunista, ali às portas de Tiananmen, em 1949, quando o Partido Comunista venceu o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek para assumir o poder em Pequim. E o Xi se aproveitou disso, até vestido com o casaco tradicional do Mao, para dizer que a vitória do Partido Comunista, naquele momento, mostrou ao mundo que a nação chinesa tinha se levantado, que o tempo em que o povo chinês podia ser intimidado por outros tinha desaparecido para sempre. Foi aí também, nessa ocasião, no dia 1º de julho, que o Xi Jinping declarou que o Partido Comunista Chinês é a espinha dorsal da nação, né? Para esse autocrata, o grande rejuvenescimento da China depende do sucesso do Partido Comunista Chinês, e os sucessos do Partido Comunista Chinês dependem do sucesso do próprio Xi Jinping. Fez alertas contra os desafiantes internos que, às vésperas do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, no ano que vem, 2022, queiram eventualmente fazer o papel que o Bo Xilai, que o Zhou Yongcan, Guo Boxiong e o Xu Kaitsu fizeram, que são oficiais de alta patente, tanto civis como militares, que desafiaram o poder do Xi Jinping, né, nos últimos anos, e que foram expurgados por isso, foram ou presos ou eliminados do quadro da burocracia chinesa. Também, Xi Jinping não fez ameaças internas, fez ameaças externas também, dizendo que a nação chinesa não carrega traços agressivos ou hegemônicos nos seus genes, nunca intimidou ou oprimiu nenhum outro país, mas fez um alerta tanto ao Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, hoje, quanto às potências imperialistas europeias, que agora se reuniram recentemente nas cúpulas do G7 e da OTAN, sob os auspícios do Biden, para que surgisse uma coalizão anti-China. Contra elas, o Xi Jinping, nessa ocasião celebrativa, disse que aqueles que quiserem frear os objetivos chineses ou ameaçar a soberania chinesa vão quebrar suas cabeças contra uma grande muralha de aço forjada a partir da carne e do sangue de mais de 1,5 bilhão de chineses. Agora, é importante levar em consideração a situação, o contexto em que o Xi Jinping faz essa alocução, essa celebração, né, do aniversário do Partido Comunista Chinês. Porque, tendo se tornado a segunda maior economia do mundo e entrado na corrida pela primazia industrial tecnológica com os Estados Unidos, a China e o capitalismo chinês, que é distinto desse modelo usual que a gente conhece no Ocidente, é um capitalismo bastante selvagem, anti-operário, bastante agressivo contra qualquer tipo de mobilização e de liberdade de pensamento no interior do movimento de massas, é dirigido pelo Partido Comunista Chinês. Existe um dirigismo estatal comandado pelo Partido Comunista. E ele se tornou, oficialmente, um rival estratégico das potências capitalistas ocidentais. O Xi Jinping colocou de lado aquela noção da estratégia dos 24 caracteres, né, do Deng Xiaoping, que foi o presidente da China entre 1978 e 1997, que pregava a circunspecção, o baixo perfil da China nos assuntos estrangeiros, sempre ocultando a verdadeira força da China e esperando o seu momento para poder emergir no panorama internacional. Durante décadas, a política externa da China esteve vinculada a esses cuidados de não aparecer para fora como uma potência vigorosa, não entrar em conflito, porque a China estava muito preocupada em aumentar o seu crescimento econômico, em enriquecer economicamente, e fez isso, como a gente sabe bem, em conciliação com as multinacionais estrangeiras que, em primeiro lugar, em 4 zonas econômicas especiais, que depois se expandiram para todo o país, se enriqueceram na medida em que superexploravam a força de trabalho da China. Agora, ao contrário de toda essa noção anterior de preservação de um baixo perfil, o Xi Jinping
ele quer mostrar assertividade, ele quer mostrar força internacional, quer colocar a China como um grande desafiador de fato. Há determinados pilares do que é conhecido como o sistema de estados mundial depois da Segunda Guerra em 1945. E o Partido Comunista Chinês hoje projeta poder internacionalmente, em especial na arena asiática, em que ele prepara a reincorporação de Taiwan, a integração territorial do Mar do Sul da China ao próprio mapa chinês, buscando desafiar a hegemonia de Washington, que existe ali naquela região da Ásia-Pacífico desde 1945. Agora, para falar um pouco do Partido Comunista Chinês em si, ele passou por distintas fases de desenvolvimento, que tem pouca ou nenhuma semelhança com o que era em 1921. Fundado naquele momento como um partido operário ligado à Terceira Internacional, que era então dirigida pelo Lenin e pelo Trotsky, com uma orientação internacional revolucionária, defendendo a expansão internacional da revolução, pensando estrategicamente como fazer emergir o sujeito proletário de maneira independente, como força hegemônica, inclusive nas formações socioeconômicas ocidentais, claro, também no Oriente. Esse Partido Comunista Chinês, fundado em 1921, passou por uma mudança da sua base social a partir da derrota da Revolução Chinesa em 1925 e 1927, que ocorreu pela catastrófica política do Stalin e da Internacional Comunista já burocratizada, já stalinizada. A gente trata bastante disso num curso que a gente acabou de fazer pelo campus virtual do Ideias de Esquerda, tratando sobre um dos livros mais importantes do Trotsky, que se chama Stalin, o Grande Organizador de Derrotas, a Terceira Internacional depois de Lenin. Ali ele trata um balanço da Revolução Chinesa de 1925-27, em que, por própria orientação da Internacional Comunista stalinizada, o PC chinês se integrou à disciplina do Partido Nacionalista, do Kuomintang, dirigido pelo Chiang Kai-shek, exigiu o desarmamento dos próprios trabalhadores comunistas, exigiu que os comunistas chineses não levantassem a consigna de soviets, não levantassem a consigna da expropriação das terras dos grandes latifundiários, porque esses grandes latifundiários eram parte do generalato chinês e eram parte também do Partido Nacionalista, e toda essa orientação criminosa do Stalin na China levou à derrota da Revolução Chinesa. Bom, isso vocês todos podem ver com mais detalhe no nosso campus virtual. A partir daí, da derrota da Revolução Chinesa em 25 a 27, o Partido Comunista Chinês foi expulso dos grandes centros operários e perdeu a sua ligação com a classe operária urbana. E se refugiou no campo, passando a agir e a ser um partido exército fundado no campesinato chinês, sob a direção do Mao Tse-tung e do Zhu De, que é um dos principais generais do Exército de Libertação Popular. Vitorioso em 1949, o Partido Comunista Chinês retomou a força do seu prestígio nas cidades e emergiu como um governo que expropriava as conquistas dos trabalhadores e dos camponeses chineses, passando a exercer uma verdadeira ditadura sobre elas e apoiando a repressão dos processos de revolução política contra os regimes stalinistas, assim como aconteceu na Hungria em 1956, como aconteceu na Alemanha Oriental em 1953. Então, dirigindo esse processo restauracionista na China, depois da década de 60 e do final da década de 70, dentro desse marco da derrota de um poderoso ascenso revolucionário que aconteceu entre 1968 com o Maio Francês e 1981 com a Revolução Polonesa, o Partido Comunista Chinês passou a integrar, inclusive, empresários capitalistas às suas fileiras, algo que foi se incrementando com os governos do Jiang Zemin durante a década de 90 e do Hu Jintao durante a década de 2000, que se multiplicaram, então, aí a entrada de grandes burgueses em postos-chave, de direção, inclusive, do Partido Comunista. O Xi Jinping hoje chefia um partido que, nas palavras de um estudioso do Partido Comunista Chinês, o Richard McGregor, já não é um partido de trabalhadores e camponeses, é um partido de gerentes e empresários, e que durante décadas administrou a superexploração selvagem da sua força de trabalho em comunhão com as multinacionais ocidentais, sendo a máxima gerente do capitalismo chinês agora em rápida ascensão. Por isso foi interessante ver que nesse
1º de julho, Xi Jinping falou muito sobre a virtude do Partido Comunista Chinês em cuidar dos benefícios do povo. Aí pouco importa para a burocracia reacionária, hoje encastelada em Pequim, que o Partido Comunista Chinês preserve a defesa dos trabalhadores apenas numa vaga retórica, porque ele já se afastou há muito tempo da classe trabalhadora, cerceou todas as suas liberdades de ação e de pensamento e converteu o proletariado chinês durante décadas em sujeito de exploração e de uma exploração infernal pelos capitalistas, tanto nativos quanto ocidentais, para dar origem ao que os stalinistas louvam como milagre chinês. A ironia é que, celebrando esse centenário do partido fundado para emancipar os trabalhadores, o que se enaltece hoje é um aparato burocrático que usurpou as conquistas revolucionárias de 1949 para restaurar o capitalismo na China. Figurativamente, esses capitalistas ocupam postos de direção no Comitê Central e no secretariado do Partido Comunista Chinês. Outro intelectual importante que estuda a configuração interna do Partido Comunista, o Bruce Dixon, ele escreveu um livro sobre o enlace do Partido Comunista Chinês sobre o setor privado dentro do seu país. E ele diz que o montante de empresários capitalistas que integra o Partido Comunista Chinês passou de 13% em 1993 para 35% em 2008, sendo parte de uma estratégia ativa de cooperação partidária, em que os governos locais se fortalecem regionalmente ao incorporar ao Partido Comunista os mais ricos industriais que beneficiam os resultados projetados por esses governos, e em que os empresários, por sua vez, se beneficiam ao ter facilidades em acessar os créditos bancários, licitações, além de ganharem a prerrogativa de atuar politicamente nas decisões partidárias. Aí o Richard McGregor tem essa expressão, né, que já não é mais um partido de trabalhadores e camponeses, é um partido de gerentes e empresários. Para dar um dado concreto, inclusive, dos 2 milhões de novos membros que o Partido Comunista Chinês recrutou em 2018, menos de 5.700 eram trabalhadores migrantes. E a gente sabe que esses trabalhadores representam muito mais do que 1/3 da população em idade de trabalhar na China. Para a gente ver essa disparidade completa entre o que é o Partido Comunista Chinês, a retórica para fora, que de comunista só tem o nome, e a realidade interna, que é um partido controlado e dirigido por empresários e que tem na burocracia comandada pelo Xi Jinping a sua representação máxima. E aqui no Brasil é interessante discutir isso, porque os stalinistas, como o Jones Manuel, do PCB, comemoram essa configuração, né, do Partido Comunista Chinês, dizendo, sem corar, que não está colocado no horizonte do partido acabar com os bilionários. Assim dizem, né, os stalinistas, e especificamente o Jones Manuel. Não à toa, a postura dele nas redes sociais, diante das necessidades da burguesia chinesa, é que o governo do Xi Jinping, se houver e se deparar com reivindicações excessivas dos trabalhadores, vai reprimir essas reivindicações. Sim, uma declaração vergonhosa de apoio à linha dura, autoritária, que serve aos trabalhadores chineses e não à burguesia chinesa. O Elias Jabbour, que é um conhecido stalinista aqui no Brasil, do PCdoB, que elabora também sobre a China, disse também nas redes sociais que ninguém deveria ter medo do capitalismo. Ele comemora a sabedoria do Mao Tse-tung e do Deng Xiaoping em instalar um capitalismo chinês que soubesse rejuvenescer o país. Uma ideia que poderia tornar, sem dúvida, o Elias Jabbour como um porta-voz competente da burocracia de Pequim aqui no Brasil. A gente poderia até dizer que, se no século XX os partidos comunistas estalinizados defendiam a assimilação dos latifundiários ao socialismo, hoje eles defendem a assimilação da burguesia e dos seus bilionários. Ontem e hoje, sempre os stalinistas, junto com os proprietários progressistas, entre aspas, para o bem da ordem do sistema imperialista internacional. Bom, mas por que o Xi Jinping, então, por que ele encabeça essas manifestações, essas celebrações do centenário do Partido Comunista Chinês? Que razões colocam a figura do Xi Jinping como um autocrata na busca do grande sonho chinês? A primeira coisa que a gente precisa entender para saber qual é o papel do Xi Jinping na China hoje é entender a encruzilhada do capitalismo chinês pós-crise mundial de 2008. Dá até para a gente fazer uma
avaliação, uma comparação psicológico-política entre a filosofia da escola legalista chinesa e o próprio Xi Jinping, que é um leitor assíduo desses pensadores. O principal deles talvez seja o Han Feiji, que escrevia no século III antes da nossa era sobre a necessidade de centralizar a autoridade total nas mãos dos governantes. E isso por meio de leis e métodos de administração, não por meio da virtude ou da moralidade de cada um. Segundo o qual os valores políticos coexistiam numa relação de subordinação com as possibilidades materiais de um determinado país, de uma determinada nação. O que ele queria dizer com isso? Que em tempos materialmente difíceis eram exigidos valores opostos à generosidade da abundância, assim como tempos favoráveis, em termos econômicos, explicavam a exuberância e a magnanimidade de um tal governo. Existe uma curiosa sintonia com essa espécie de materialismo individualista e a China atual, porque a China do século XXI esbanja solidariedade retórica, contrapondo à decadência hegemônica do imperialismo estadunidense os supostos benefícios mundiais da sua ascensão, que seria plena de favores aos aliados e cheia de desgraças aos oponentes da China. O Han Feiji provavelmente explicaria a capacidade de projeção de poder internacional pela China do Xi Jinping com um exame atento justamente sobre os enormes êxitos econômicos, mais uma vez a abundância material, que a China teve nos últimos 40 anos. Esse mesmo filósofo legalista clássico, se a gente quiser continuar o exercício, favoreceria uma política de premiar os aliados e punir os desafetos, como uma maneira de condicionar o comportamento da comunidade internacional, que é crescentemente dependente da China para os seus próprios êxitos econômicos. É inegável que os tempos sejam materialmente favoráveis à China, à luz da sua história recente no século XX, ou da grande dor sofrida pela população chinesa durante o século das humilhações, entre 1840, ali nos alvores da Primeira Guerra do Ópio, até 1949, quando não só termina a ocupação chinesa com a Segunda Guerra Mundial, mas também o Partido Comunista Chinês derrota o Partido Nacionalista na Guerra Civil. Mas existe uma contradição aí de origem na problemática chinesa atual. A preparação do seu crescimento econômico a ritmos monumentais veio se dando há décadas, em base à apropriação por parte da restauração capitalista, que foi impulsionada em primeiro lugar pelo Deng Xiaoping, daquelas mesmas conquistas da Revolução Chinesa de 1949. Só que, em verdade, esse crescimento da China se deu em base a um enorme atraso. A entrada da China no palco das principais disputas mundiais é extraordinariamente recente. Aí os contornos mais claros do seu ingresso na primeira cena das disputas globais entre as grandes potências são identificáveis a partir de 2013, 5 anos depois do estouro da crise mundial de 2008, né? E há menos de uma década, a relação da China com as principais potências estava baseada fundamentalmente na sua integração nas cadeias globais de valor e na estrutura de uma divisão internacional do trabalho que foi herdada do neoliberalismo, no marco de um sentimento de desconfiança cordial que ainda priorizava a cooperação por sobre a competição. Depois de 2013, a China passou a ser considerada como uma potência cujos saltos de desenvolvimento, tanto econômicos quanto tecnológicos, ameaçavam a primazia dos Estados Unidos, e, portanto, a China passou a ser uma potência que deveria ser detida, sendo, inclusive, assinalada oficialmente como uma competidora estratégica pelas potências ocidentais, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos do Donald Trump, que foi o presidente republicano entre 2007 e 2020, e que abriu uma guerra comercial tecnológica bastante agressiva contra a China. Do ponto de vista militar, quase que imperceptivelmente, a China passou de possuir um exército bastante atrasado, com um inventário de guerra que era tributário da tecnologia soviética da década de 1950, que não tinha marinha, que não tinha uma força aérea, que eram dignas desse nome, para ser um dos exércitos com o armamento mais sofisticado do mundo, com uma frota de guerra que hoje, quantitativamente, é maior que a dos Estados Unidos e com avanços muito substanciais em operações conjuntas por mar, terra e ar, que agora são capazes de permitir ao Xi Jinping vislumbrar a reincorporação de Taiwan e o domínio do Mar do Sul da China.
Para compreender melhor essa atualidade concentrada na alteração da posição da China no mundo, é necessário lançar luz brevemente sobre 3 momentos. O primeiro deles é a abertura da grande recessão de 2008. A crise econômico-financeira no mundo não fez só cair o banco de investimento Lehman Brothers, não fez só cair a noção de infalibilidade capitalista que foi propagandizada durante a era do triunfalismo neoliberal. Ela fez cair também a noção, alimentada pela burocracia do Partido Comunista Chinês, de que o seu crescimento podia seguir se sustentando de maneira estável dentro do antigo sistema industrial orientado para a exportação, que foi o padrão de crescimento da China nas últimas 4 décadas. Um economista importante, o Victor Shi, na New Left Review, escreveu anos atrás que ali, à entrada da crise econômica mundial em 2008, as exportações chinesas começaram a despencar dramaticamente, enquanto nos anos do boom chinês, a média de crescimento nas exportações alcançava 20% ao ano. Em 2009, as exportações chinesas mergulharam para menos 18%. E essa contração no comércio mundial, a fragilidade da economia estadunidense, mas especialmente a falta de novos nichos de acumulação de capital por parte das grandes potências que dessem uma solução à crise de 2008, obrigaram o Partido Comunista Chinês a iniciar uma tortuosa mudança no seu padrão de crescimento. O objetivo aí era afastar-se da dependência da exportação de produtos com baixo valor agregado, baseado num trabalho intensivo, e introduzir elementos de uma economia avançada produtora de alta tecnologia. E central para a manutenção, até agora, das taxas de crescimento chinesas, a dependência do mercado externo deveria ser suavizada em base ao impulso de um massivo incremento da capacidade consumidora do mercado interno chinês. E também vinculado a essa transformação no padrão de crescimento da China, ela passou de ser, ou busca passar de ser, um bolsão para a acumulação capitalista ocidental, para se transformar progressivamente em uma competidora de espaços mundiais de investimento e pela liderança em tecnologia de ponta. A crise de 2008, então, abriu caminho a toda essa complexa modificação das bases estruturais que sustentavam a economia chinesa durante as últimas 4 décadas. O segundo momento foi o ano decisivo de 2013. Foi aí que a China passou a sentir os efeitos da crise econômica mundial. A China, que ainda atuava como uma contratendência mundial aos fatores que impulsionavam a crise, passou a ser parte do problema. Entre 2013 e 2014, a China começou a sentir os efeitos da crise através não só da diminuição das suas exportações, mas também os impactos mais gerais da economia. Um grande fator foi a queda nas bolsas de valores em 2015, em que a China perdeu trilhões de dólares em poucos dias. Então, para a gente ter um panorama, os aumentos da exportação retomaram um patamar prévio durante alguns breves anos de recuperação da crise, entre 2010 e 2012, mas a recuperação foi de curto alcance. Entre 2013 e 2014, aí esse ponto de inflexão em que a China começa a sentir os efeitos da crise, esse crescimento caiu para 7% ao ano, caiu de 25% para 7%, e para menos 2% entre 2015 e 2016. E o próprio superávit de conta corrente da China, que variava entre 8% e 10% entre 2008 e 2010, passou a ser só de 2% depois de 2013. Bom, as dificuldades materiais mais graves foram contidas pelo colchão de reservas internacionais que a China dispõe, foram usadas pelo Hu Jintao e pelo Wen Jiabao, a dupla de governo, entre 2002 e 2012 na China, para aplicar um plano de estímulo fiscal ou de relaxamento quantitativo, naquele momento de 4 trilhões de yuanes entre 2009 e 2010. Mas a linha de fragilidade chinesa já tinha se tornado bastante evidente, tanto mais com a crise nas bolsas, que eu mencionei agora há pouco, que fizeram a China, de fato, sentir os abalos que já vinham sendo sentidos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E os esforços para a modificação do padrão de crescimento chinês e a diminuição da dependência chinesa das exportações teve de entrar em conflito com cristalizados interesses de segmentos da própria burocracia do Partido Comunista Chinês, que tinham lucrado muito com o curso da industrialização orientada às exportações nas últimas décadas.
O terceiro momento dessas modificações na posição da China no sistema internacional se reflete na reação das potências ocidentais, em primeiro lugar dos Estados Unidos, diante do novo curso do bonapartismo do Xi Jinping. O marco estratégico dessa etapa foi a chegada do Trump à presidência dos Estados Unidos. De todas as tendências nacionalistas e protecionistas da política trumpista, que estavam indubitavelmente fundadas na própria crise econômica mundial e nas dificuldades que a economia estadunidense atravessava, uma delas ficou bastante claro desde o início, que é a agressividade contra o avanço da China. A corrida da China por alterar o seu conteúdo de produção, né, elevar os investimentos em pesquisa, em desenvolvimento em alta tecnologia, em ramos econômicos de primeira importância, como semicondutores, veículos elétricos, a comunicação espacial, a robótica, o famoso programa Made in China 2025, fez com que a China entrasse na disputa por nichos de acumulação de capital. E esse mesmo ingresso da China nas disputas por espaços de investimento de capital a colocou em rota de colisão com os interesses dos Estados Unidos. Todas as medidas do Trump relacionadas à China tiveram como base um consenso bipartidário do imperialismo norte-americano em frear o desenvolvimento chinês e que agora está sendo seguido à risca pelo governo democrata do Joe Biden. E a disputa que marca o nosso século, então, entre a superpotência imperialista central hoje, que é os Estados Unidos, e a potência ascendente, né, a burocracia capitalista chinesa, entra agora tendo em vista que a China não tem mais condição de disputar a primazia imperialista do mundo com os Estados Unidos, do ponto de vista global, mas a China já se torna capaz de opor certos desafios, especialmente regionais, em certos nichos tecnológicos e militares, aos Estados Unidos, e esses desafios, essas escaramuças, essas disputas começam a ficarem claras para todo mundo sem nenhum disfarce. Então, esse período entre 2008 e 2017 é fundamental para entender a entrada da China na disputa dos grandes assuntos capitalistas mundiais. Como não poderia deixar de ser, a linha política do Partido Comunista Chinês tomou um curso muito mais autoritário internamente, porque ela precisava assentar o acordo da população, especialmente da classe operária chinesa, que entra em ebulição regularmente, para um projeto de ascensão internacional de poder. E o Xi Jinping aproveitou toda essa conjuntura internacional para alavancar sua própria figura, né, como aquela figura, o autocrata necessário para a China nesse momento. Bom, uma segunda parte dessa exposição que eu queria fazer é sobre o momento do Xi Jinping, porque a grande dúvida que surge é quem é o Xi Jinping e por que ele foi eleito. Não haveria outros mandatários, outros mandarins no interior da burocracia capazes de cumprir um papel que o Xi Jinping está cumprindo agora? Bom, desde que o Xi Jinping chegou ao poder em novembro de 2012, no 18º Congresso do Partido Comunista Chinês, a sua conduta foi combinar políticas de incremento das capacidades de produção tecnológica, aí a importante alteração do conteúdo da produção da China, com a regulação das taxas de crescimento médio do PIB chinês. É importante a gente notar que, ao contrário do que comumente se imagina, a redução da taxa média de crescimento anual do PIB não implica necessariamente um enfraquecimento econômico. O ponto de inflexão da crise econômica, a partir do momento em que ela foi sentida na China, em 2013, impôs ao governo se livrar daquele velho padrão de crescimento a taxas superiores a 10%. O Partido Comunista Chinês precisa crescer a taxas menores. O que é importante aqui é que a ênfase da produção chinesa se encontra na qualidade do crescimento ou em quais setores da economia se transformam em novos centros de gravidade do capitalismo chinês. Isso mais do que a quantidade, o aspecto quantitativo do crescimento do PIB chinês, que de todo modo é importante porque anualmente o governo precisa registrar determinada taxa fixa de crescimento dos postos de trabalho, porque se o desemprego aumenta demasiadamente nos grandes centros urbanos, a classe operária chinesa, que é um colosso muito poderoso, né, dentre o proletariado mundial, pode causar muitos problemas a essa burocracia que tanto almeja a estabilidade social. E o Xi Jinping acrescentou
a sua marca, aquelas supostas premissas que justificariam os direitos vitalícios da burocracia do Partido Comunista ao poder. E a principal premissa na qual ele se baseia é a busca pela China de um status de grande potência global. Nada pré-determinava que o Xi Jinping seria o líder ungido pelo Partido Comunista. Ele foi filho de um temperado veterano do partido, Xi Zhongxun, que era um dos favoritos do Mao Tse-tung pela carreira militar no norte do país durante a Guerra Civil e que depois se tornou uma figura-chave na implementação das reformas pró-capitalistas, o Deng Xiaoping. O Xi Jinping conheceu desde cedo esse ambiente olímpico da casta burocrática chinesa. Tendo sido enviado para o campo, o Xi Jinping foi um daqueles que foi enviado para as províncias, né, para o interior da China durante a Revolução Cultural, entre 1966 e 1976. Ele foi enviado para a província de Shanxi, e isso fez com que ele não ficasse marcado com a má reputação das guardas vermelhas do Mao, que naquele momento aterrorizavam as principais cidades da China. O Xi Jinping prestou serviços comunitários em algumas aldeias naquele momento, durante a Revolução Cultural, e isso o beneficiou na medida em que a própria conduta pessoal dele não marcou negativamente a vida de uma série de funcionários do Partido Comunista durante aqueles anos turbulentos na China. O Xi Jinping conheceu os efeitos diretos da entrada do capital estrangeiro na China, porque ele foi localizado na província de Xiamen, lá em Fujian, que era uma cidade industrial, na década de 1980, que se converteu numa das primeiras zonas econômicas especiais, que eram aquelas plataformas experimentais que o Deng Xiaoping e a burocracia chinesa usavam para incorporar cada vez mais elementos capitalistas na sua economia. Essas zonas econômicas especiais foram grandes plataformas de exportação daquilo que era produzido na China, eram maneiras do capital estrangeiro entrar e explorar a mão de obra, a força de trabalho chinesa, e ao mesmo tempo de preparar de maneira mais agressiva esse processo de restauração capitalista que se deu na China. E, posteriormente, o Xi Jinping se beneficiou politicamente com a repressão na praça Tiananmen, em 1989, subindo na hierarquia partidária com os triunfos do Deng, cuja famosa viagem ao sul, em 1992, o Xi pôde observar em primeira mão. Foi a partir daí que um grande salto na restauração capitalista na China se deu, né? Quando, anos depois, o Jiang Zemin e a burocracia chinesa, inclusive, autorizaram o ingresso e a filiação partidária de capitalistas, né, de burgueses no interior do partido, e o assinalamento desses burgueses em cargos especiais, cargos de direção no interior do governo. E em 1997, durante a crise financeira asiática, o Xi Jinping foi ajudado, né, por algumas manobras burocráticas do Jiang Zemin, que era então o presidente da China, e passou a atuar como secretário do partido na província agrária de Zhejiang, no início dos anos 2000, onde ele ganhou alguma notoriedade, já que era uma província bastante próxima à cidade de Xangai, já bastante industrializada, e isso fez com que aqueles locais sobre os quais o Xi Jinping tinha responsabilidade pudessem se desenvolver rapidamente. Quanto à orientação política, o Xi Jinping foi um declarado adepto do Deng Xiaoping nas suas políticas de reformas pró-capitalistas, né? A aparência aqui leva a enganos e exageros se ela for separada da essência das coisas. Apesar do fortalecimento que a gente vê hoje de algumas gigantes nacionais, algumas grandes empresas estatais sobre as quais a China apoia a sua projeção internacional, o Xi Jinping é um rígido defensor do capitalismo chinês. Ele seguiu os passos do pai, que também era um grande apoiador das reformas do Deng, e hoje o Xi Jinping deu curso livre, onde quer que tenha trabalhado, às reformas liberalizantes que devoravam as conquistas da Revolução Chinesa de 1949 para catapultar o capitalismo chinês a novas alturas. Por exemplo, Xi Jinping patrocinou o fortalecimento de grandes proprietários privados como Jack Ma, que é o dono da Alibaba, e o Li Shufu, que é o dono da automotriz Geely. São ambos da província de Zhejiang, né, onde o Xi Jinping trabalhou como secretário partidário. Ele também encorajou, nesse momento, 2.000 empresários da província costeira de Zhejiang
a investir externamente em 116 países, né, projetando aí as capacidades de influência econômica da China. Então, olhando para hoje, a gente descobre com facilidade a origem desses enormes benefícios que o Xi Jinping entrega ao capital privado. Agora, num outro momento, é importante ver também que ideologicamente, tradicionalmente, o Xi Jinping ele é uma combinação do Mao com o Deng. Essa verve liberalizante do Xi Jinping nunca implicou uma separação individual da figura dele com a figura do Mao. Curiosamente, o que acontece foi o exato oposto, né? Em ocasiões bastante marcantes, o Xi publicizou sem disfarce as homenagens que ele tem ao Mao Tse-tung e o grande timoneiro da China depois da Revolução de 49. No final de 2012, em uma das primeiras viagens pela China como secretário-geral do partido, o Xi Jinping visitou a cidade de Shenzhen, que é uma das mais industrializadas do sul da China, e homenageou a estátua do Mao nessa ocasião. Nas celebrações militares de 2019, que tratavam do 70º aniversário da fundação da República Popular da China, o Xi Jinping apareceu de novo na Praça Tiananmen com a mesma vestimenta do Mao, que ele usou agora no dia 1º de julho de 2021 para celebrar o centenário do Partido Comunista. Isso não é um acidente. Revestir a linha de aprofundamento da liberalização à la Deng Xiaoping, com a couraça do Mao, serve aos propósitos de sinalizar, tanto interna quanto externamente, que a China não vai seguir o caminho da União Soviética, aí como a burocracia chinesa pensa exatamente, né? Que foi sacrificada na ideologia do Partido Comunista Chinês pela odiada política do Gorbachev, que inclusive em janeiro de 2013 o Xi Jinping fez um discurso ao Comitê Central Chinês explicando as razões da queda da União Soviética e o desaparecimento do Partido Comunista da União Soviética, dizendo que a confusão ideológica era um fator central e identificou a traição máxima ao Partido Comunista Soviético na seguinte expressão: as acusações ao legado do Stalin. Isso era o que mais amedronta o Xi Jinping, porque ele considera que essas acusações realizadas no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956, encabeçado pelo Nikita Khrushchev, isso teria levado a União Soviética ao abismo. Na cabeça do Xi Jinping, portanto, se a China hoje criticasse o legado burocrático do Mao, isso significaria um enfraquecimento da burocracia atual do partido. Isso significaria uma menor consolidação ideológica e um enfraquecimento do próprio partido. Aqui a gente vê claramente que o Xi Jinping se baseia, está fundamentalmente localizado dentro das coordenadas do stalinismo, da tese, claro, do socialismo em um só país, essa tese reacionária que se opõe à teoria da revolução permanente levantada pelo Trotsky e que foi batalhada, né, durante toda a década de 30 contra as medidas, a operação contra-revolucionária do stalinismo, que no mundo inteiro enterrou revoluções e por isso foi o grande coveiro das possibilidades naquele momento de impedir a Segunda Guerra Mundial e estender a revolução internacionalmente, fortalecendo as perspectivas da União Soviética. Então é importante a gente ter esse marco global da combinação na cabeça do Xi Jinping do Mao com o Deng em base à tradição stalinista, né? E de fato esse novo governo depois de 2013 não mediu esforços para fazer entender que a China preservaria o legado do Mao, fugindo daquele processo de desestalinização que, como eu estava dizendo, para os olhos da burocracia autoritária de Pequim, foi aquilo que soou o dobre de finados, né, da União Soviética e do Partido Comunista Soviético. Nesse mesmo início do governo Xi Jinping, em janeiro de 2013, ele foi além e incluiu a sua visão como um dos períodos históricos que deveriam ser encarados na China. O François Bourgon, que é um estudioso do pensamento do Xi Jinping, lembra, né, uma dessas ocasiões em que o Xi Jinping enfatizou as eras de implementação do socialismo na China pelo Mao e a era de reforma e abertura pró-capitalista do Deng Xiaoping,
que iniciava na China o tal socialismo com características chinesas, isso não deveria ser contraposto, essas duas eras deveriam ser combinadas. Esses 30 anos iniciais do governo maoísta, com os 30 anos posteriores do legado do Deng Xiaoping, são complementares, não são separados um do outro e menos ainda poderiam ser opostos um ao outro. Interessante essa forma de ver, justamente para preservar a tradição burocrática do partido em todos os seus períodos históricos, naturalmente sem fazer nenhuma referência à luta de classes na China, à luta de classes internacional, porque Xi Jinping se baseia nessas eras anteriores para preservar a estabilidade social da China no momento disruptivo, depois da crise econômica mundial de 2008. E a ironia é que essa complementaridade entre as duas eras, se não foi virtuosa, sem dúvida operou em comum em um quesito central, que interessa menos a historiografia da burocracia, que é a preservação da concepção stalinista de um só país para a China, como bloqueio à expansão internacional da Revolução e que resultou na restauração capitalista pelas próprias forças do Partido Comunista Chinês, que não só restaurou o capitalismo na China, mas agora dirige esse capitalismo, beneficia os capitalistas chineses para que ascendam no seu poder econômico e político internacional. E isso que eu tratei até agora, embora lance luz sobre a concepção motriz desse novo governo, Xi Jinping tem a grande tarefa de preservar a solidez intocável e o poder inconteste do Partido Comunista Chinês no interior da China e a projeção internacional da China como grande potência. Ainda não se explica a própria eleição do Xi Jinping internamente, né? Porque existia um hall de burocratas que seguiam determinados a restaurar aceleradamente o capitalismo depois do triunfo da ala do Deng Xiaoping em 1992 contra a ala dos restauracionistas moderados, para dizer de alguma maneira, o Chen Yong, Deng Liqun, a meados dos anos 90, e o Xi Jinping não emergia como nenhuma capacidade extraordinária, embora ele estivesse entre os funcionários mais bem cotados do Comitê Central. Existiam outras personalidades que disputavam com ele essa primazia sobre quem emergiria de fato ali no final de 2012, início de 2013, como chefe máximo da burocracia do Partido Comunista Chinês. E o sinólogo britânico Kerry Brown escreveu um livro também sobre o pensamento do Xi Jinping, e ele explica que em 2007, pouco tempo antes da reformulação da direção partidária de 2012, o último ano, né, do governo Hu Jintao, Wen Jiabao, 3 nomes surgiam como os mais mencionados na linha sucessória: o Li Keqiang, o Li Yuanchao e o próprio Xi Jinping. Outro político de prestígio naquele então, o Bo Xilai, que era filho de um veterano do Partido Comunista Chinês, emergia entre os contendentes. Depois do triunfo do Xi Jinping, o Bo Xilai seguiu sendo um adversário do governo e por isso foi expurgado pouco tempo depois, né, da ascensão do Xi Jinping. E o Xi, embora ele fosse menos próximo do que os demais contendentes, né, ao Hu Jintao, ele alcançou o posto de vice-presidente da Comissão Militar Central, que é uma instituição chave na política chinesa. O Exército de Libertação Popular é dirigido dentro do partido através desse órgão, e a liderança desse organismo assegurou o domínio indisputado pelo Mao Tse-tung e pelo Deng Xiaoping nas décadas anteriores. E esse passo foi uma vantagem considerável para o Xi Jinping. Essa foi uma primeira questão, né? Outra questão que ajudou muito a ascensão do Xi Jinping ao cume do Partido Comunista Chinês foi um golpe de sorte, a gente poderia dizer, né? Que diante das acusações de corrupção contra um outro funcionário do partido, que era chefe do Partido Comunista Chinês em Pequim, a burocracia decidiu que o Xi Jinping seria o seu substituto. E o controle sobre as províncias ou de cidades estratégicas como Xangai, Pequim, constitui desde a origem uma das mais importantes plataformas para os políticos chineses avançarem na hierarquia interna do Partido Comunista. Essas cidades como Xangai, como Pequim, ou algumas províncias da costa leste da China têm um PIB equivalente a nações inteiras, e essa riqueza toda é uma grande plataforma de projeção de políticos. O Jiang Zemin, o Hu Jintao e o próprio Xi Jinping foram líderes provinciais
que atingiram o topo da burocracia, né, do Partido Comunista. Então, com essas credenciais necessárias, o Xi Jinping assumiu a presidência da República Popular da China em novembro de 2012, ascendendo também à presidência da Comissão Militar Central e como secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Quais seriam os 4 pilares centrais do Xi Jinping, que dão a ele esse verniz de homem forte para dirigir os interesses dessa burocracia reacionária nesse novo momento? Aí, especialmente, disputando contra o imperialismo norte-americano a primazia industrial tecnológica nesse momento. A gente poderia assinalar 4 desses eixos, né, que seriam a força social representada pelo Xi Jinping, materializadas na política. Em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, o Xi Jinping representou a necessidade de um crescente desenvolvimento tecnológico da China. Ao contrário do Li Keqiang, que cursou Direito, e o Li Yuanchao, que cursou História, esses 2 funcionários que eram aqueles que disputavam com o Xi a chefia do Partido Comunista em 2012, o Xi Jinping teve uma formação em engenharia e ele ocupou comitês responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisa e inovação dentro dos departamentos estatais. O atual presidente chinês foi um vocal opositor ao que ele chamava de racional estrutura industrial combinada com uma inadequada capacidade de inovação. A carga orçamentária que hoje a China devota à pesquisa e desenvolvimento cresceu enormemente depois de 2013. Os gastos da China em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB cresceram 0,7% em 1991 para quase 2,5% do PIB agora em 2017. Isso equivale quase a 300 bilhões de dólares. No ranking publicado em 2019 pela Comissão Europeia, das 2.500 empresas no mundo que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, a China é o segundo país com mais empresas, né? Só atrás dos Estados Unidos, e aí seguida pelo Japão e pela Alemanha. A despesa total em pesquisa e desenvolvimento da China atingiu mais de 2 trilhões de yuanes em 2019, que foi uma alta de quase 13%. Então, o Xi Jinping quer transformar a fábrica do mundo, que era a China, na inteligência artificial de circuitos integrados do mundo, para dizer de alguma maneira, na grande potência tecnológica. Esse é um primeiro fator econômico importante. O segundo pilar diz respeito à segurança interna da China, porque a China se viu em maus lençóis diante da insurgência em 2009 na região separatista do Tibete e nas mobilizações da população muçulmana na região de Xinjiang, no noroeste do país, que são sistematicamente reprimidas pela burocracia do Partido Comunista Chinês. Existem, inclusive, campos de concentração contra a população muçulmana em Xinjiang, que são denunciados internacionalmente, né? São uma das formas mais reacionárias de atuação política do Partido Comunista Chinês, que, nesse caso, não devem nada a todas as atrocidades que o imperialismo norte-americano ou que a Alemanha, a França e a Inglaterra cometeram nas colônias nas décadas passadas. Então, esses fenômenos de resistência ao autoritarismo estatal da China em defesa da autodeterminação nacional dos povos oprimidos no interior da China abalou a confiança no governo Hu Jintao. Ali, a meados da década de 2000, se acrescenta a esses riscos as chamadas revoluções coloridas em distintos países que formavam parte da ex-União Soviética, como a Ucrânia, a Geórgia, o Quirguistão, que haviam também acendido os alarmes da burocracia chinesa, porque são todos países com relativa proximidade do território chinês. Para além disso, a gente poderia mencionar os processos da Primavera Árabe, a partir de 2011, que foram mobilizações de massas que derrubaram ditadores na Tunísia, no Egito e na Líbia, e que, apesar desses grandes movimentos de massas, foram derrotados ou por interferência direta do imperialismo ou pela própria atuação das próprias burguesias árabes internas, redundando num resultado contra-revolucionário, né? Esses processos que surgiram em 2011. Mas tudo isso levou a preocupação máxima à cabeça desses burocratas, né? A questão da unidade nacional da China, depois disso, se tornou uma preocupação ainda mais forte. A gente poderia dizer que do Tibete a Xinjiang, de Hong Kong a Taiwan, cresceu o senso de autopreservação da burocracia do Partido Comunista Chinês,
que depende das conquistas da unificação nacional, herdadas e também incompletas de 1949. O Xi Jinping, como presidente da Comissão Militar Central e chefe supremo do exército chinês, ele representou esse sentimento agressivo do segmento majoritário do governo sobre a defesa do seu território contra essas ameaças de insurgência estrangeira, né, cada vez mais próximas da fronteira chinesa, mas também da necessária conclusão das tarefas de unificação nacional da China, em especial, no caso, a reincorporação de Taiwan. O Xi Jinping levou adiante, em 2020, a reincorporação de Hong Kong, né, essa praça financeira, ao território chinês, com a implementação da Lei de Segurança Nacional, e também, cada vez mais, invoca um discurso de ameaças contra Taiwan, que é uma ilha, hoje, um protetorado, basicamente dos Estados Unidos, e que é muito importante para os planos de desenvolvimento tecnológico da China, porque Taiwan tem dentro do seu território insular a principal produtora mundial de semicondutores, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, que é a principal produtora de semicondutores de última geração do mundo, atende 80% das multinacionais do mundo inteiro. Um terceiro pilar, a gente poderia destacar o aspecto social, que o Xi Jinping ele encarnou a repressão virulenta contra qualquer manifestação dos trabalhadores chineses no terreno da luta de classes. Nessa nova fase da história nacional chinesa, pós-crise mundial de 2013, não existe qualquer tolerância a manifestações operárias, além do habitual sufocamento das iniciativas de organização independente pelo aparato sindical oficial, né? Os anos de crise econômica foram tempos de aumento exponencial do número de greves operárias na China. Os distúrbios grevísticos aumentaram, por exemplo, de 87 mil em 2005 para 127 mil em 2008, o ano do estouro da crise econômica mundial. E os dados dos tribunais de arbitragem sobre as questões trabalhistas confirmaram esse crescimento monumental de greves na China depois de 2008, que praticamente dobraram durante os últimos anos, né? O China Labor Bulletin, que é uma instituição que estuda, né, esses movimentos grevísticos na China, identifica essa tendência de crescimento das greves operárias também entre 2013 e 2014, que foi, como a gente assinalou aqui, o período de queda das exportações na China e do superávit comercial chinês. Foi o momento em que a China sentiu o baque da crise econômica internacional no seu território, o que resultou em uma taxa de crescimento menor do seu PIB. O recorde de greves se deu em 2015, né, quando houve mais de 2.700 greves registradas na China. Ainda quase 2.000 greves em 2018 e um patamar parecido em 2019. Então a gente vê que nessa ebulição grevística, nessa ebulição do movimento operário chinês, que hoje, inclusive, se levanta contra o próprio regime de trabalho, alguns dos quais são considerados como o regime de trabalho 996, que são os trabalhos que começam às 9 horas da manhã, terminam às 9 horas da noite e duram 6 dias na semana. A classe operária chinesa se movimenta contra essa forma de superexploração nessa nova época da história mundial, e para isso era necessário, para a burocracia comunista chinesa, uma mão dura, firme, que pudesse reprimir, no melhor estilo stalinista, essas manifestações, para que a classe operária chinesa não seja um ator independente, porque ela sabe que caso ela se transforme num ator independente, ela pode não só apoiar a luta de classes internacional, como as lutas dos trabalhadores migrantes em Taiwan contra a superexploração nas suas fábricas, ou, por exemplo, apoiar a greve dos operários agora em Myanmar contra a junta militar assassina, aliada do governo chinês, que quer se livrar dessa junta militar corrupta do governo de Myanmar, mas também essa classe operária poderia ameaçar a estabilidade social e o próprio governo do Partido Comunista Chinês. Então, para esse aspecto repressivo não é de importância menor. Para a burocracia, o Xi Jinping representa essa mão de ferro que é repressora de um lado, ainda que mantendo certos benefícios, certos equilíbrios, para não exagerar na dose e não ele mesmo ser um incentivador das mobilizações operárias, e ao mesmo tempo entregar grandes benefícios aos capitalistas chineses e internacionais. E por último, um quarto pilar é o militar, o aspecto militar da China, porque o Xi Jinping tem como programa central a modernização acelerada
das forças armadas chinesas. E a China já não pode se conter hoje no interior das suas próprias fronteiras nacionais, na medida em que a sua influência econômica e, consequentemente, política tem uma abrangência internacional. Essa tradicional cautela geopolítica chinesa precisa ser combinada com elementos de maior assertividade no tabuleiro regional. E a remodelação das bases de crescimento da China a coloca diretamente em rota de colisão com o status quo da estrutura de segurança asiática, que desde a Segunda Guerra Mundial está sob a responsabilidade dos Estados Unidos. E, como presidente da Comissão Militar Central, o Xi Jinping encarnou esse programa de acelerada modernização do arsenal bélico chinês para romper esse status quo na segurança interna asiática. Justamente a China busca substituir os Estados Unidos nesse papel. E por isso Pequim precisa comunicar ao mundo, e especialmente aos países que orbitam ao redor dela, no continente asiático, que a Ásia não é mais dos norte-americanos. E as nações asiáticas é que devem exercer o controle da segurança das rotas marítimas, das rotas comerciais estratégicas entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Isso é assim porque o controle da Ásia serve de plataforma para a projeção de poder da China sobre o mundo inteiro, e é justamente aí, na região da Ásia-Pacífico, entre Taiwan, o Mar do Sul da China, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, que a China pode desafiar, em alguma maneira, a hegemonia dos Estados Unidos. Então, esse também é um aspecto fundamental, essa maneira que o Xi Jinping tem de robustecer de maneira acelerada a capacidade militar, tanto construindo uma marinha poderosa na China, uma força aérea poderosa, uma divisão de foguetes também, que é algo particular da China. Os mísseis de cruzeiro, os mísseis balísticos na China são os mais poderosos e precisos do mundo, não à toa causam tanto estardalhaço, tanta preocupação assim dentro do almirantado norte-americano. Então, desse aspecto, Xi Jinping também justifica a sua posição na burocracia. Existe ainda outra maneira, né, além desses 4 pilares que eu mencionei, de enxergar a ascensão do Xi Jinping, que seria simplesmente saber que ele herdou do passado tarefas inconclusas dos líderes máximos, né, da China. Não à toa, Xi Jinping se vê como o líder mais importante do país desde o Mao Tse-tung. E esse elemento ressalta a continuidade, não tanto a descontinuidade, com o legado político das gerações anteriores, como eu estava mencionando aqui de antemão. Bom, para chegar a uma conclusão dessa nossa exposição, a burocracia pós-maoísta, o Partido Comunista Chinês e a China hoje, é uma alternativa ao imperialismo norte-americano? Xi Jinping carrega algo de positivo para o mundo em alternativa à agressividade do Joe Biden, do Trump, do Partido Republicano e Democrata nos Estados Unidos, ou como todo o imperialismo europeu? Não. Tanto o imperialismo mundial quanto a burocracia chinesa têm um papel na articulação e na preservação desse status quo do sistema de estados internacional, ao mesmo tempo que competem entre si. Isso é muito importante. Essa competição pela primazia gera choques, gera atritos, e que sim podem sair do controle e que podem levar a grandes conflagrações mundiais. O pensamento que leva em conta a China e os Estados Unidos como os preservadores desse sistema mundial de estados, os preservadores do capitalismo, e que daí tiram a conclusão de que China e Estados Unidos não disputam a primazia dos assuntos, quer sejam regionais, quer sejam mundiais, quer sejam na arena tecnológica, na arena econômica, na arena política, está totalmente por fora da realidade. Existe uma disputa real e concreta entre Estados Unidos e China. Agora, do ponto de vista dos interesses históricos da classe operária, tanto chinesa quanto mundial, são forças reacionárias, que não têm nada a oferecer como alternativa. Aqui, o centro de tudo é a classe operária mundial, e especificamente a classe operária chinesa, que não tem nada a ver com o sonho chinês expresso pelo Xi Jinping, que nada mais é do que projetar os interesses dessa casta burocrática que defende os capitalistas chineses internacionalmente. A classe operária chinesa, contra isso, tem os interesses de preservar os seus próprios direitos e de conquistar
não só a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de organização sindical e partidária, que não pode conseguir no interior dessa arregimentação de ferro do Partido Comunista Chinês, mas de emancipar a classe operária mundial, de emancipar a humanidade. O proletariado chinês, que se conta a centenas de milhões de pessoas, tem um enorme papel na revitalização do marxismo revolucionário, na revitalização da estratégia comunista e, portanto, da teoria da revolução permanente que o Trotsky desenvolveu não só para os países ocidentais, mas também para o Oriente, com inúmeros estudos específicos sobre as circunstâncias da China. A gente poderia até dizer que o Trotsky, olhando a China hoje, ficaria muito entusiasmado com as potencialidades inerentes à classe operária chinesa para levar adiante, junto com o proletariado internacional, esse grande projeto da emancipação da humanidade a partir de uma estratégia comunista, que, mais uma vez, vale lembrar, não tem nada a ver com o que defende o Partido Comunista Chinês, com o que defende o Xi Jinping, que são poderosos defensores do capitalismo chinês na arena mundial. Então, aqui a gente conclui esse programa especial da nossa sessão internacional do Esquerda Diário, tratando sobre o Partido Comunista Chinês no seu centenário, a figura do Xi Jinping como esse autocrata providencial nesse momento, para achar uma saída em nenhum desses dois fatores históricos. O grande fator histórico que precisa se desenvolver na China é a luta de classes, é a classe trabalhadora como sujeito independente que vai precisar se organizar num partido revolucionário independente dessa burocracia contra-revolucionária de Pequim para poder desenvolver os interesses máximos históricos do proletariado na China e no mundo.